Boa noite a todos os telespectadores, eu sou o Dr. Flávio Elias, estamos aqui no Geography Channel e hoje estamos aqui para abordar a temática do terceiro mundo. Temos em estúdio três especialistas na matéria, entre os quais eu, Dr. Flávio Elias, Dr. Miguel Ramos e Dr. Rafael Santos. E vamos, portanto, começar por definir o terceiro mundo para fazer uma introdução ao tema. Terceiro mundo é um termo que tem origem na Guerra Fria para descrever países que tomaram a posição de neutros, não se aliando a países como os Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, nem à União Soviética e os países que defendiam o socialismo. O conceito mais amplo do termo pode definir os países em desenvolvimento e os países em vias de desenvolvimento, ou subdesenvolvidos. E já de seguida vamos ficar com o Dr. Rafael Santos, que vai abordar tópicos como processos de industrialização e desenvolvimento, novas fronteiras políticas e perdas de identidade cultural. Olá, boa noite, eu sou o Dr. Rafael Santos e venho-vos falar dos processos de industrialização e desenvolvimento do terceiro mundo. A industrialização do terceiro mundo, imposta pelos países colonizadores, acelerou o crescimento económico deste, deslocalizando os setores de produção das empresas transnacionais. Este método permitia a que os países do terceiro mundo tivessem apenas a finalidade de servir às necessidades dos seus colonizadores. As empresas transnacionais enviam para as suas sedes localizadas nos países industrializados os lucros resultantes da exploração da mão de obra barata, dos baixos custos de produção, da utilização dos recursos naturais e energéticos dos chamados países do terceiro mundo, o que leva ao aumento da dependência externa dos países supracitados e origina desigualdades económicas abismais na população. Durante o sistema colonial, as desigualdades entre as potências europeias e as suas colónias vão se acentuando, sempre em desfavor das áreas ocupadas. Para além da dependência política, ia-se agravando o domínio cultural e a pressão socializadora das potências coloniais sobre as áreas colonizadas. As duas grandes guerras que fustigaram a Europa deixaram os países que possuíam territórios em África sem condições para manterem um domínio militar e económico nas suas colónias. Estes problemas, associados a um movimento independentista por todo o continente africano, levou a que os países colonizadores negociassem a independência das suas colónias. Algumas negociações levaram a revoltas populacionais, terminando em guerras coloniais, como o caso de Portugal e da França. Já de seguida vamos ficar com o Dr. Miguel Ramos, que nos vai falar dos seguintes tópicos: urbanização descontrolada, destruição das economias nacionais e exportação de matérias-primas. Boa noite, caros telespectadores. Venho aqui para vos falar, além de outras temáticas, da urbanização descontrolada em países do terceiro mundo, na destruição existente das economias nacionais e também de uma situação gravíssima que está a acontecer, especialmente no continente africano, que é a exportação de matérias-primas e o custo que lhes custa a importar produtos alimentares. Em relação à urbanização descontrolada em países do terceiro mundo, temos o ritmo de crescimento demográfico acelerado, é resultado de uma diminuição da taxa de mortalidade e da manutenção de índices de fecundidade elevados, contribuindo para aumentar a escassez não só de víveres e da fome. Existem também as migrações internas constantes e a vaga de refugiados que assumem uma dimensão de catástrofe humana e ambiental, com milhões de pessoas em fuga pela sobrevivência em resultado de conflitos étnicos. Existe também, em países do terceiro mundo, especialmente no continente africano, uma urbanização acelerada, descontrolada, em consequência da desintegração das economias existentes rurais e principalmente tradicionais, e também do outro facto que se viveu em Portugal nos anos 60, o êxodo rural das populações, que muitas vezes fogem a esses conflitos étnicos e armados e afetam sobretudo o interior e não o litoral dos países que se fala do terceiro mundo. Falando de outro assunto, irei-vos falar da destruição que a colonização provocou nas economias nacionais nestes países de terceiro mundo, que além de já estarem bastante necessitados, com a saída dos colonizadores ficaram ainda pior. A destruição das economias tradicionais e a especialização na exportação de produtos primários e dos bens manufaturados de baixo valor acrescentado faz com que a importação da tecnologia fique imposta na lógica da divisão internacional do trabalho. E também essa divisão internacional do trabalho, que é responsável
pela deteriorização dos termos de troca e por grande parte, 80% do endividamento externo desses países de terceiro mundo que estamos a falar, que estão maioritariamente localizados no continente africano. Existe também, pela parte dos colonizadores, uma pilhagem dos recursos naturais, o que enfraqueceu bastantemente estes países. Existe também, devido à saída destes colonizadores, um dualismo económico face à existência de duas realidades distintas. Uma moderna e lucrativa, que foi os sítios e os territórios onde teve mais presente a presença em si colonizadora, que era controlada e ainda é por grandes empresas estrangeiras, as ETNs, que o Rafael Santos falou, e também são orientadas para um mercado exterior, seja o europeu, ou o americano, ou até o asiático. Também existe outra realidade, que é a tradicional, que é pouco produtiva e é voltada para a autossuficiência, a subsistência humana e até para o autoconsumo. Nestas questões também podemos falar de um endividamento externo excessivo, porque os empréstimos foram feitos em nome dos países em si e não dos seus colonizadores, como a Alemanha, a Inglaterra, até Portugal, vejamos o caso de Angola e Moçambique. E o que é que acontece? Isto acontece que esses países ficam com uma necessidade de financiamento que é resultante de um baixo nível de acumulação de capital. E todas estas temáticas contribuem para que existam desigualdades socioeconómicas profundas entre as elites dirigentes destes próprios países que se perpetuam no poder. Vejamos o caso do José Eduardo dos Santos, em Angola, que desde a altura da Guerra Civil angolana, que ainda até hoje e irá manter-se de certeza no poder. E estas elites dirigentes beneficiam do apoio das antigas colónias, o que faz com que uma grande parte da população do seu país se mantenha na pobreza, enquanto eles continuam a prosperar e a enriquecer. E agora iremos falar das exportações de matérias-primas, que é basicamente para que servem os países do terceiro mundo. Esta imagem, escolhida pela direção do programa e por mim, ilustra bastantemente o que está a acontecer nestes países. Aliás, aqui falam em África e falam em países de terceiro mundo, mas eu até acho que a África é um continente de terceiro mundo que tem que se abordar extensivamente esta temática. Após a Segunda Guerra Mundial, assistiu-se a um aumento de trocas internacionais, aumentando também o peso dos países de terceiro mundo, grande parte deles pertencentes ao continente africano, nessas trocas. Neste contexto, estes países conheceram algum crescimento económico e algum desenvolvimento, o que se traduziu numa melhoria pouco significativa da sua qualidade de vida, tanto da população e também dos seus dirigentes. No entanto, entre 1953 e 1973, esta contribuição começou a diminuir, porque a participação do terceiro mundo também começou a diminuir no comércio mundial, o que começou a aumentar a dívida externa e a sua dependência económica dos colonizadores. As causas desta dependência económica são, em grande parte, os choques petrolíferos, que provocam um aumento do valor de exportação desta fonte de energia, mas a descida do seu preço leva a uma substituição destes produtos por produtos manufaturados. Existe também um aumento da dependência económica do terceiro mundo face à instabilidade dos preços dos produtos brutos. Existe uma deteriorização dos termos de troca. Existe também um aumento exponencial do déficit da balança comercial destes países, e é por isso que estes países necessitam de ajuda externa constantemente, seja da ONU, seja da ONG, ou seja até do G20 ou do G8. Existe uma repartição dos lucros das empresas transnacionais que enviam para as suas sedes localizadas em países desenvolvidos e industrializados os ganhos resultantes da exploração destas pessoas que, além de não terem água, luz, comida e nada, não têm defesas sociais jurídicas do seu próprio país, o que faz com que estes baixos custos de produção sejam eternamente aproveitados por países colonizadores. Existe também, o que isto origina é um aumento da dívida externa provocada por empréstimos que estas próprias ETN subsidiam
nesses próprios países com o objetivo de atenuar o déficit comercial e de financiar o processo de desenvolvimento, não do país, mas da sua empresa. Já de seguida vai falar o melhor especialista dos três, o Dr. Flávio Elias, eu, que vai abordar tópicos como as políticas desenquadradas das culturas locais, conflitos étnicos e qual é a situação demográfica nos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos foram introduzidas estratégias políticas desenquadradas das normas socioculturais das povoações locais, incutidas pelas antigas potências colonizadoras que auxiliaram a promoção de elites corruptas que têm sustentado governos autocráticos e repressivos. Eu trago aqui um exemplo de uma notícia de um jornal angolano, podemos aqui ver, Angol Notícias, tem uma notícia que nos chamou a atenção. Angola é o segundo país mais corrupto do mundo, apresentando aqui aquilo que nos chamou mais a atenção. Portanto, tem um índice dos países mais corruptos do mundo. E se repararem bem, como estão a observar, podemos observar uma plenitude dos países do terceiro mundo nesta pontuação da corrupção dos diversos países apresentados. Acerca dos conflitos étnicos, muitos dos problemas ligados aos conflitos têm origem por questões étnicas e religiosas em todo o mundo. Tem historicamente sua principal fonte a disputa pelo espaço territorial e político. As grandes maiorias dos conflitos localizam-se abaixo da linha que separa o mundo desenvolvido do mundo subdesenvolvido, ou os países ricos e os países pobres, no chamado terceiro mundo. O terceiro mundo surgiu no processo de descolonização, mas esses novos Estados, nascidos desse processo, construíram-se sobre fronteiras das antigas colónias, seguindo os critérios e interesse dos colonizadores. Essas fronteiras eram artificiais e não correspondiam aos limites entre diferenças étnicas e linguísticas. Muitos Estados juntaram etnias rivais, com línguas e tradições dispares, enquanto outros povos foram divididos, formando partes de Estados diferentes. A contestação dos limites fronteiriços foi a origem de numerosos conflitos entre Estados. Essas rivalidades provocaram um aumento de gastos militares e do poder do exército, gerando sistemas políticos autoritários. A miséria e a ausência de democracia conduzem à formação de grupos armados, guerrilhas, que lutam para derrubar regimes e pregam a transformação revolucionária da sociedade, almejando a distribuição equitativa de riquezas. Quando chegam ao poder, observa-se que o discurso anterior é muitas vezes substituído por práticas igualmente autoritárias. Para terminar, qual é a situação demográfica nos países subdesenvolvidos? Muito bem. Embora o índice de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade fértil, nos países subdesenvolvidos ande à volta dos 4, pode considerar-se elevado. Porém, acontece que a taxa de mortalidade é também bastante elevada e por isso o crescimento demográfico líquido não é nada alarmante. E agora, através destes gráficos, podemos então observar aquilo que estava a dizer. Observamos que a África está então à frente com uma taxa bastante elevada de natalidade. Mas se observarmos o gráfico seguinte, observamos que também a África como o continente com a maior taxa de mortalidade infantil. Isso vai se refletir no último gráfico da esperança média de vida, em que observamos que a esperança média de vida está nos 54 anos no total, 52 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. Se observássemos apenas o primeiro gráfico da natalidade e a seguir-se estas tendências, a população do terceiro mundo duplicar-se-ia em cerca de 50 anos. No entanto, pode afirmar-se que isto não irá acontecer em consequência das transformações populacionais,
dependentes da teoria anteriormente mencionada, da transição demográfica. E muito especialmente pela política antinatalista imposta na maioria dos países do terceiro mundo. O crescimento demográfico líquido tem diminuído significativamente nos últimos anos. E agora, em termo de conclusão, os especialistas, o Dr. Rafael Santos e o Dr. Miguel Ramos, irão abordar umas notícias escolhidas por eles, e vou passar a palavra agora, portanto, ao Dr. Rafael Santos. Ora, então, o tema que eu escolhi é os movimentos migratórios e imigratórios do terceiro mundo. Os movimentos migratórios devem-se maioritariamente às guerras civis. As pessoas tentam fugir o mais depressa possível dos países em guerra civil, com medo de serem mortos, e também porque os alimentos nesses países sofreram uma inflação enorme. Os movimentos imigratórios são para pessoas com um nível social diferente e um nível económico também diferente, porque têm possibilidades de emigrar. Normalmente essas pessoas imigram para países que falam a mesma língua. Por exemplo, para Portugal normalmente imigram pessoas de Moçambique, pessoas de Angola. Para a França imigram pessoas da Guiné, em busca de uma vida melhor, mas muitas vezes deparam-se com problemas raciais, que sofrem de bastante racismo, e como estão ilegais a maioria das vezes, não há sistema jurídico nem social que os apoie, e têm que voltar ao país de origem, para a fome e para a guerra. Muito obrigado, Dr. Rafael Santos, e já de seguida vamos então, o Dr. Miguel Ramos vai abordar então a notícia escolhida por ele. Epá, isto é assim, eu por acaso falei previamente, antes do programa desta noite, com o Dr. Rafael Santos, e disse-lhe que era engraçado que ambos tínhamos escolhido a visão para as nossas notícias da semana. Eu escolhi uma notícia em que aborda não só os países colonizadores, como também a exportação de matérias-primas, porque Portugal já foi colonizador de Moçambique, e a notícia que eu escolhi é uma notícia basicamente económica, que fala sobre o investimento da Galp Energia, maioritariamente portuguesa, em Moçambique. À procura do quê? Então a Galp foi investir em Moçambique para produzir biocombustíveis no interior de Moçambique. A empresa lançou-se na exploração em 10 mil milhões de hectares de terra, e que praticamente estão a alterar toda a mecanização da agricultura em Moçambique para alcançar o biocombustível que tanto necessitam. As metas da Galp em Moçambique é ter área de plantação própria, e reduzem a dependência energética externa do próprio país, reduzem o déficit da balança comercial moçambicana e reforçam a segurança do abastecimento através da diversificação da origem de energia primária. Com este biocombustível, também reduzem a emissão de gases com efeito estufa. E isto podemos ver como é que, além de Portugal já ter saído de Moçambique em 75, se não me engano, sou o Dr. Rafael, você que é especialista nesta temática da descolonização, mas Portugal já saiu de Moçambique em 75, no entanto ainda existem relações diretas de interdependência entre colonizado e colonizador. Caro doutor e moderador Flávio Elias, acho que, falando sobre estas duas notícias, damos por encerrado o nosso programa sobre as problemáticas e as adversidades do terceiro mundo no sistema global e económico atual. É isso mesmo, obrigado Dr. Miguel Ramos. Agradecemos a todos os telespectadores pela preferência por este programa. Este foi um trabalho realizado pelo Rafael Santos, Flávio Elias e Miguel Ramos, no âmbito da disciplina de Geografia, sobre a temática do terceiro mundo. Obrigado.